Ok, depois eu queria que, quando a gente terminasse, que vocês me escrevessem dizendo quais as dificuldades. Se tá legal ou se não tá legal. Se ficou melhor aqui ou pelo Skype, ok? Então vamos começar pela lição 4, que foi onde nós paramos, né? Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Distinto dos anteriores, esses exercícios não começam com a ideia para o dia. Nesses períodos de prática, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não seleciones apenas os pensamentos que pensas que são maus. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou mal. É por isso que não significam nada. Aqui está o delay, né? Eu queria ver um pouquinho do delay. Onde que ela parou falando agora, por exemplo? O que ela está falando? Aí. Acho que eu não sei. Mas se ela parar de falar, vai ter um delay nesse tempo que ela ficou parada também. Entendeu? Eu vou repetir, hein, o que eu li. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Distinto dos anteriores, estes exercícios não começam com a ideia para o dia. Nestes períodos de prática, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente. Durante mais ou menos 1 minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não seleciones apenas os pensamentos que pensas que são maus. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou de mal. É por isso que não significam nada. O que isso quer dizer? O que o texto está querendo dizer? Ele está falando dessa mistura que está na nossa cabeça o tempo todo e que nós é que ficamos julgando esses pensamentos, achando eles bons e separando bons e maus. E que, na realidade, se alguns são bons e outros são maus, eles não significam nada. Ao selecionar os sujeitos para a aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus, entre aspas. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais, que estão sendo cobertos por esses pensamentos, por eles. Os bons são apenas sombras daquilo que está além, e sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois. Está claro o texto aí para vocês sobre os pensamentos? Deu para acompanhar? Como nós pegamos o bonde andando. Já com o bonde andando, né? Esse é um dos exercícios principais e será repetido de vez em quando de forma um pouco diferente.
O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Então, atenção, até agora ele está falando o tempo todo sobre a cabeça da gente rodando sem parar e dizendo que isso não significa nada. Então, não adianta a gente ficar julgando o que é bom e o que é mal. O pessoal está começando a chegar aqui, então, quem quiser falar comigo, escreve aí, tá? Por favor. Vou dar uma olhada para ver se já tem alguma pergunta. Já tem o quê? 18 perguntas? Já tem 18 pessoas. Tá. Vem ao mesmo tempo. Ok. Boa noite aí vocês. Fique à vontade, estamos lendo o curso em Milagres aqui. E já online. Vocês se conhecem, né? Não. Não? Tudo bem? Então apresentem-se. 7 segundos. Hã? 7 segundos. De delay? 6? Dali. 7? Está ótimo. Então tá jóia. Escuta, tem como tirar aqui o Facebook que está aparecendo aqui? Está entre 7 e 20. É. Escuta, e o Facebook que fica aparecendo aqui? Dá para tirar isso? Não, agora no momento não vai dar. Não dá, não. Não vai dar. Porque isso vai ficar o tempo inteiro. Ele vai ficar naquele canto, depois a gente mexe. Né? Olha aqui, eu queria que quem está aí online, né, parece que já tem 18 pessoas, eu queria que escrevesse aí para mim se está legal, se vocês estão ouvindo e se está legal aí. Vou aguardar, tem um delay. E aí, tudo bem? Tudo bem? A página é a página 6 do livro de exercícios. Ai, que bom que já te esclareceu, Cristiane, muita coisa. Página 6 do livro de exercícios. Lição 4. Então, eu vou continuar aqui para depois dar uma lida total e a gente resumir, tá? Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou o evento que ele contém. Por exemplo, 2 pontos. Aspas. Esse pensamento sobre, seja o que for, não significa nada. É como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua e assim por diante. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de 1 minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Além disso, como estes exercícios são os primeiros desse tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Não repitas esses exercícios mais de 3 ou 4 vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde. Ok. Para quem está iniciando hoje, tem muita gente aí iniciando, aqui também, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lida rapidinha nos 3 primeiros exercícios. Lição número 1. Nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar, significa coisa alguma. Por que nada do que eu vejo nesse lugar onde eu estou, significa coisa alguma? Aí vem o segundo exercício, que a pergunta fica essa, né? O segundo exercício. Eu tenho dado a tudo que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar,
todo o significado que tem para mim. Terceiro, eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. E quarto, onde nós estamos, esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, enfim. Por que isso? Se sou eu que dou o significado às coisas, e cada um de nós está dando um significado a isso aqui, ou a seja o que for, qual é o significado de um objeto qualquer? Não significa nada. Porque cada um de nós, na realidade, está dando o significado que quer, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua programação, de acordo com a sua interpretação, de acordo com o seu gosto. Então, se a gente parar para pensar, não significa nada. É você quem dá o significado. Isso, se nós começarmos a pensar profundamente sobre essa ideia, elimina 90% dos nossos sofrimentos, sejam de que espécie for. Porque somos nós que estamos colocando o significado nas coisas. Somos nós que estamos dando significado aos acontecimentos. Então, o poder está conosco. Isso fica claro para vocês aí? Alguém aqui tem alguma dúvida que quer colocar? O que não entendeu? Vamos... É aquilo que falam, de repente você ganha um carro do teu marido. Sim. Opa, Ou... Não, calma, é só um... você está sobrando? Não, Sim. não, é um... Ou... Mas ele pediu para a secretária comprar. Dá para você ir numa loja de carros e comprar um carro para minha esposa, que vou dar de presente para ela? Eu acho que tem menos significado do que, de repente, ele chegar com uma rosa e falar, olha, essa rosa eu fui e comprei para você, ou colhi para você. Mas isso é você que está dando Não, esse eu significado. dou o Pois é. significado, De mas repente, a Regiane está aí do lado, vai dar o significado para o O carro. significado é você que dá. O Exatamente. valor é você que dá. Exatamente. Então, daria muito mais valor a rosa, Claro. que é o carro, É. pelo significado que Com já certeza. tem. Então é realmente a gente que O dá que, o eu, valor. o que eu acho, me permite acrescentar alguma coisa? Fala um pouquinho mais alto, pessoal, que eu ouvi. Eu acho que isso vale não só para as coisas materiais, pelo que ele falou aí, mas sim também pelas coisas não materiais. Exatamente. É isso que é mais importante da história. Exato. O material, tudo bem, vai. 99,999 vai achar que isso daqui é um telefone. Exatamente. É Então, isso aí. As coisas materiais têm sua forma, seu estado físico, tem tudo. Agora, as coisas não materiais, aí sim, cada um pensa da sua maneira. Exatamente isso. Vocês aí ouviram? Vocês estão ouvindo? Me escrevam, por favor, aí, se estão ouvindo o que as pessoas aqui na sala falam. Não se escuta a dúvida. Então, não compreendi. Não estão ouvindo, é. Não conseguiram ouvir. Não estou ouvindo a dúvida, não estão ouvindo. Então talvez seria bom repetir o que eles... Pois é, o que foi colocado aqui é que, por exemplo, se é uma coisa material, a gente claramente dá o significado. Para um vale mais o carro do que a rosa, para outro vale mais a rosa. Difícil, hein? Mas enfim. Mas enfim, tudo bem. Vale mais a rosa do que o carro. É muito ruim. Mas, na realidade, isso não se refere só ao material. Se refere também aos acontecimentos da nossa vida. Né? Somos nós que damos o significado. Vou dar até um exemplo. Você falou negócio de carro. Ontem eu saí, eu, o Billy e a Regiane, para alugar ou comprar um carrinho, para mim. E eu, de repente, encontrei um carrinho que eu amo, o Smart, num preço maravilhoso. Carro praticamente novo, estava baratíssimo. E o Billy não me deixou comprar. Porque disse que o carro era uma droga, que o carro era duro, que o carro não sei o quê. Enfim, isso podia ter virado assim um drama, né? Ele ficou de bico, eu fiquei de bico. Quando nós chegamos em casa, eu digo, bom, vamos ficar de bico por causa de um Smart, não vale a pena.
Aí pronto, acabamos com o bico. A gente dá o significado. Ou eu poderia ficar de bico até hoje, né? De repente, Com ficar razão. de bico, com razão ou sem razão, com ou sem. Então, o bico somos nós que decidimos o tempo que nós vamos ficar. E se vamos ficar de bico ou não, né? Então, continuando aqui. Lição número 5. Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Essa ideia, como a precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento estejam te causando dor. Aplica especificamente a qualquer coisa que acredites ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te pareçam exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a que tu o atribuis. Por exemplo, não estou com raiva de fulano pela razão que eu imagino. Ou não estou com medo de cicrano pela razão que eu imagino. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na tua mente as fontes, entre aspas, do transtorno no qual acreditas e as formas do transtorno que pensas resultarem delas. Nestes exercícios, mais do que nos precedentes, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros. Talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração: não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Em seguida, examina a tua mente procurando o que quer que seja que esteja te afligindo. Independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que as outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Então, investiga a tua mente por não mais de 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possas lhe dar. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada uma delas, usando tanto o nome da fonte do transtorno como a percebes, quanto do sentimento como o experimentas. Outros exemplos são: eu não estou preocupado com o smart pela razão que eu imagino. Eu não estou deprimido por não ter comprado o carrinho pela razão que eu imagino. 3 ou 4 vezes durante o dia é o suficiente. Quem não entendeu aí, vai escrevendo, por favor. Vocês aí, o que vocês entenderam disso aqui?
Gente, fecha essa porta aí que está quente para burro. Obrigada. Eu tive uma dúvida. Fala alto, Marcelo, para eles ouvirem. Eu tive uma dúvida fazendo um pouco esse exercício. Não sei se é Tá. pertinente. Quando a gente coloca, estou deprimido, estou irritado, estou ansioso, essas palavras também não são julgamentos? São julgamentos, Então, exatamente. o que é deprimido para mim pode ser um deprimido para mim e um deprimido para você. Eu fiquei um pouco confuso em relação a isso como um objeto, como algo que é próprio. Mas é exatamente o que você está colocando. O deprimido para você quer dizer uma coisa, para mim quer dizer outra. Para ele é outra sensação. E não é isso o importante. Porque é o significado que você dá. Vamos pegar o exemplo do meu bico de ontem com o carro? Eu podia estar deprimidíssima hoje, me achando a mulher mais infeliz do mundo, porque não comprei o carrinho que eu acho tão bonitinho, tão engraçadinho, ia estar brigada com o Billy, eu podia estar... Quem é que decide isso? Eu decido se vou ficar deprimida ou não, se vou ficar com raiva ou não. Ou seja, não importa qual o sentimento, sou eu que decido se vou ficar com ele ou não. Por isso que transtorno é uma coisa genérica. Exatamente. Você não precisa definir o que é o transtorno. Você tem que enfrentar o transtorno. E você define se você vai fazer um drama com ele, ou se ele vai ser uma coisa que você simplesmente libera. Isso dá uma liberdade imensa, né? Mas não tem o ponto também de como você vê a coisa? Mas é como você vê que você vai sentir. O valor que você dá para ela. É o valor que você dá Não, para então eu ela. não me expliquei direito. Você, por exemplo, vê, vamos dizer o caso que ele falou, você vê a pessoa deprimida por uma coisa, e a mesma coisa para você não te deixaria deprimida. Exatamente. Então aí não entra o julgamento, como falou o Marcelo. Perfeito, é o teu julgamento. O julgamento é teu. E se é um julgamento que não está te fazendo bem, você pode julgar de forma diferente. É isso aí o ponto. Essa é a liberdade. Essa é a grande liberdade que nós temos e que a gente não usa. E deve usar. Vocês aí, gente, podem ir escrevendo. Essa letrinha tá tão pequenininha. Eles estão com dificuldade de ouvir, as pessoas não importam. Hã? Você teria que, quando ela pergunta, você teria que repetir o que ela perguntou antes de responder. Porque eles não Gente, sabem por que você está respondendo. Eles estão olha, o pessoal está aqui falando que vocês não sabem por que eu estou respondendo, porque vocês não estão ouvindo o que as pessoas estão falando aqui na sala. Por favor, vai escrevendo aí todas as reclamações, tá? Olha esse legal. Você pega uma agulha para mim, um copinho. Gente, eu preciso das reclamações de vocês, por favor. Está fazendo eco aí. Estão dizendo aqui. Vamos ver. Falam que está duplicando. Está fazendo eco, está duplicando? Está É? duplicando por causa do computador de vocês, acho. Não. Is A it gente não what tem happened áudio, at the ninguém house? compartilha o áudio dela. That's not what happened at Está the house. horrível. Tem gente dizendo que está horrível. Para outro está dizendo aqui está perfeito. Outro está dizendo para mim está ótimo, está tudo ótimo. É o julgamento de cada um. Outra aqui, estou ouvindo todo mundo na sala, o outro não estou ouvindo ninguém. Para. Aumenta, pede para eles aumentarem o áudio. Não é. O que acontece? Tem gente que pode estar com o microfone ligado lá no computador dele, tá no microfone. Então aquela pessoa tem que desligar o microfone. Olha aqui, atenção, o técnico está aqui dizendo que para quem está ruim, para desligar o seu microfone, para não dar microfonia, ok? Duplicando direto, estão falando. Mas já só dela, então posso digitar para ela? Fala que eu sou- Ai, por favor, digita. Duplicando por causa do aparelho que a pessoa está usando e o volume. Está ótimo.
É a conexão de cada um. Ou seja, está todo mundo já participando. Já tem 31 pessoas aqui. Tiago, uma perguntinha rápida, porque eu tenho mais 150 pessoas que vão entrar. Como é que faz para entrar? Eu não sei. Então, pois é. Ah, depois a gente vai dar uma É aula só aí. entrar no link e aí Mas procurar o que é está ao Gustavo. vivo. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Se Procura Ana procurar Sharp, Ana cursos de Sharp, milagres. o curso Ok. de milagres está lá. Vamos continuar? Depois Tem a que ser gente nesse dá uma link, aulinha tá? aí de como vocês Pode podem falar. entrar. E como é que tira esse Facebook daqui? Não é porque Tá ele bom. está ligado, não? Desliga Deve aí, ser. Então não Mas eu podia não- desligar? No... Tudo bem, tia, aula experimental. É o momento mundo de entende. desligar o Não sei. Facebook. Gente, essa aula aqui é a experimental. Because Facebook's popping up on her screen. We're supposed to close the, I close the browser. Olha, vocês aí é que vão votar se isso aí tá legal, melhor do que com Skype. Deve estar melhor, porque da última vez caiu com 12 pessoas. Nós já estamos com 33 e está todo mundo ouvindo, né? Então vamos lá. Então eu nunca estou transtornado, voltando aqui ao exercício, pela razão que eu imagino, porque na realidade eu estou transtornado por causa do meu julgamento sobre o evento. Que isso fique claro para todos nós. A própria palavra é imagino, né? Imagino, exatamente. Lição 6. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Os exercícios com essa ideia são muito similares aos precedentes. Mais uma vez, para qualquer aplicação da ideia, é necessário citar tanto o nome da forma do transtorno, que pode ser raiva, medo, preocupação, depressão e assim por diante, quanto da fonte, tal como a percebes de modo bem específico. Por exemplo, eu estou com raiva de tal acontecimento porque vejo algo que não existe. Eu estou preocupado com porque vejo algo que não existe. É útil aplicar a ideia de hoje a qualquer coisa que pareça transtornar-te a ela. É útil aplicar a ideia de hoje a qualquer coisa que pareça transtornar-te e ela pode ser usada com proveito ao longo do dia para esse propósito. Todavia, os 3 ou 4 períodos de prática que são requeridos devem ser precedidos, como antes, de uma investigação da tua mente de cerca de 1 minuto. E a ideia deve ser aplicada a cada pensamento que te transtorne e que seja descoberto na investigação. Mais uma vez, se resistes em aplicar a ideia a alguns pensamentos transtornadores mais do que a outros, lembra-te dos 2 avisos colocados na lição anterior. Não há pequenos transtornos. Todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. Eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Ok, como é que vocês veem isso? Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Como é que vocês veem? Tiago, como é que você vê isso? O que eu fico na dúvida é o seguinte, a gente não está colocando nenhum Fala alto. peso, não estamos colocando nenhum peso nas coisas, sendo coisas materiais ou sendo coisas que me transtornam. Seja raiva, medo, seja o que for. Você acaba colocando nenhum peso, certo? Você não está dando a atenção a emoção ou o que seja que
você coloca naquela coisa em particular. O que eu fico um pouco confuso é como é que você faz isso na parte que não te transtorna. Porque tem os dois lados, né? Então, como que você, por exemplo, você colocando peso numa coisa que você acha glorificante. E aí você fica Também é um transtorno. Entendeu? Porque você fica numa Porque dúvida, tudo- você fica entre os dois lados, certo? Escolhe o que te faz bem. Escolhe o que te dá mais prazer. A gente não se dá conta de que nós estamos aqui nesse planeta para sentir prazer, gente. Olha em volta da natureza. E a gente escolhe o oposto, sentir dor. E a gente faz isso por causa do nosso julgamento. E somos donos desse julgamento. Eu outro dia estava vendo no YouTube uma mulher, um desses filminhos aí que passa no Facebook, uma mulher paupérrima, e ela falando da felicidade, da alegria que ela estava diariamente, porque tinham colocado água no cano lá, então ela já não tinha mais que caminhar 10 quilômetros para pegar um balde de água. E ela dizia, agora a minha vida está perfeita. Eu fiquei olhando e comecei a chorar. Eu digo, como é que eu tenho direito de reclamar de qualquer coisa? Sou eu a dona do que vou sentir. E a hora que a gente se apodera disso, a hora que você começa a ficar dono de si mesmo, você escolhe o que quer sentir. E aí o sofrimento é uma opção. O sofrimento é fruto de um julgamento ou fruto de um apego num universo de impermanência, porque a gente sabe que nada permanece. Então, eu estou sofrendo porque perdi o meu carrinho. Eu estou sofrendo porque quebrou tal objeto. Eu estou sofrendo porque perdi minha empresa. Eu estou sofrendo porque perdi alguém. E alguma vez nós fomos donos de alguma coisa? Você pode sentir saudade. E saudade não significa dor, gente. Saudade não significa dor. Não quer dizer sofrimento. Nada permanece. Então, o julgamento é teu, é de cada um de nós. Nós decidimos. Vocês aí se manifestem, por favor, escrevendo. Vou dar um tempo. Ok. Estou começando a escrever. Cadê o Olavo? Estou aqui. Olavo, chama o Billy ali, ó. Estou passando as instruções para as 250 pessoas. Agora, Ana, o mundo é muito sentimento. Isso. Então, as pessoas veem, por exemplo, essas que conseguem controlar, como sem sentimentos. Até. Atenção. Tem gente aqui, vocês ouviram? Tem a Valquíria aqui que está dizendo. Repete, Valquíria, que é importante isso. Eu vou falar como eu sou. Tá. E, por exemplo, minhas irmãs Fala são alto. totalmente diferentes de mim. Tá, fala alto. Então, quando eu falo, quando eu operei do rim, que havia a possibilidade de um câncer, todo mundo, você não está preocupada? Eu falei, não, porque se for, já é. E se não for, não vai ser. Eu não me preocupo antes, eu deixo para me preocupar depois. Porque se for, depois eu vou ficar preocupada. Então, para que eu vou sofrer antes, se depois talvez eu tenha que sofrer? Perfeito. Então, mas você é diferente. Isso é um treino, é a tua cabeça. Porque já se desesperam antes de saber. Entendeu? Só porque tem lá suspeita de pronto. O mundo já acabou, eu já vou morrer. Não, se eu for morrer, eu vou morrer. Independente de eu ficar preocupada antes, durante... Perfeito. Porque vai acontecer. Então, Perfeito. falar, mas você é assim. Você puxou seu pai. Meu pai era assim. Se o mundo estivesse acabando, ele esperava chegar aqui um buraco para ele dar um passo para trás. Então, você não está preocupada com o diagnóstico, que é ótimo, antes dele vir. Sim. Mas te chateia o julgamento dos outros a teu respeito? Não me chateia. Então, Mas, tanto faz. isso que eu tô te falando. Sempre Às vezes, vão as pessoas- pensar alguma coisa de mal. Atenção, gente. Sempre vão pensar, número 1, algo de mal sobre a gente. Por quê? Porque o mundo vive de projeção. A gente está o tempo inteiro projetando aquilo que a gente não aceita na gente em algum pato, em alguém.
A gente tem que botar isso em alguém. Então, nós estamos projetando o tempo todo. Número 2. Sim. Você não se preocupa. Isso você está preocupada com o julgamento Não, dele. não estou preocupada. Porque, ou, Não, então, tanto mas faz. Acho, você consegue fazer assim, mas Ela já coloca um acho rótulo. que eu sou anormal. por Mas ser assim. nós colocamos rótulo Mas eu em não. tudo. Atenção, tudo é fruto dos nossos rótulos. E mais, se nós estamos num universo holográfico, atenção vocês aí, isso foi comprovado há 2 anos atrás, saiu até no Jornal Nacional. O William Bonner falou rapidinho, mas falou. Estamos num universo holográfico. Se estamos num universo holográfico, cada um de nós vê de um jeito. E nós interpretamos o que vemos, cada um de um jeito. E, consequentemente, julgamos o que vemos, cada um de um jeito. Não existem 2 olhares iguais. Não existem 2 projeções iguais. Então, o que o outro está pensando, o que o outro está achando, não é problema meu. Eu não posso me incomodar com isso, porque eu não vou agradar o outro de jeito nenhum. Eu não vou agradar a todos. E alguns vão entender o que eu estou falando e outros não vão entender. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. E cada um de nós vai estar o tempo inteiro projetando no outro. Então, o que importa é o pensamento do outro sobre nós ou é o que nós estamos sentindo? E uma coisa eu tenho certeza. Somos os donos das reações aos eventos. Então, se eu sou a dona da reação ao evento, sou eu que decido se vou ficar arrasada ou não. Sou eu que decido se vou sentir prazer ou dor. Sou eu que decido se isso vai me incomodar ou não. Vamos prestar atenção. A gente não tem que limpar primeiro tudo que a gente aprendeu na vida, os hábitos, costumes. Porque também você, de pequeno, cada família pensa de um jeito diferente. Com certeza. Incute em você certa maneira de pensar que não é nem certa nem errada, e aquilo vai afetar o teu futuro. Seguramente, mas é você que escolhe o que tem que mudar. Até quando isso vai afetar ou não, em que momento isso vai ou não me libertar. Exatamente. Porque não existe nada de certo ou errado. E a gente é criada de uma maneira... Claro. Isso não pode fazer, isso pode, isso não deve fazer. Não existe isso. É de cada um. É de cada um. Então, isso vai mostrando cada vez mais quão poderosos nós somos, quão donos, senhores nós somos do que vai nos trazer prazer ou dor. Por isso que somos nossos professores. Por isso que somos nossos professores, exatamente. E por isso é que somos nossos alunos também. Estamos o tempo inteiro aprendendo e escolhendo. Então, lição número 7. E essa lição é uma bombada, hein? Vocês estão escrevendo aí o quê? Ah, tem gente reclamando que no Skype participava, aqui eu só escuto. Pois é, em compensação, nós já estamos com 44 pessoas e no Skype cabiam no máximo 12, já caiu o sinal, né? Então, aqui não permite falar, mas permite escrever. Você pode escrever o que você quiser e eu vou respondendo, tá? Então, lição número 7. Eu vejo só o passado. É particularmente difícil acreditar nesta ideia a princípio. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes. É a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma. É a razão pela qual deste a tudo o que vês todo o significado que tem para ti.
É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual estás transtornado por ver algo que não existe. Atenção, isso aqui é forte, hein? Eu vou repetir aí vocês, por favor. Eu vejo só o passado. É particularmente difícil acreditar nesta ideia a princípio. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes. É a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma. É a razão pela qual deste a tudo o que vês todo o significado que tem para ti. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual estás transtornado por ver algo que não existe. Vamos pensar sobre isso. Eu vejo só o passado. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Nós fizemos das nossas O quê? experiências, né? Porque a nossa base está sendo o passado, né? Uma experiência do passado. Então, a gente reage baseado na experiência do passado. Ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes estas novas ideias sobre ele. No entanto, é precisamente por isso que precisas de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quanto pode parecer de início. Olha para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara ou estás meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara, de estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante. E as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas? De que outra maneira saberias se, ao deixá-la cair, esse tipo de xícara se quebraria ou não? O que sabes sobre essa xícara, exceto o que aprendestes no passado? Exceto pelo teu aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é essa xícara. Então, será que realmente a vês? Pensa nisso, gente. Se fosse um índio chegando e vendo a xícara pela primeira vez, o que é que ele veria? Outra interpretação, né? Outra visão. Nem saberia que o nome é xícara e para o que ela serve. Então, estamos vendo o passado. Estamos reagindo de acordo com o que nós temos gravado do passado. Olha à tua volta. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Reconhece isto, aplicando a ideia para o dia de hoje, indiscriminadamente, a qualquer coisa que capte o teu olhar. Por exemplo, eu só vejo o passado nesse lápis. Eu só vejo o passado nesse sapato. Eu só vejo o passado nessa mão. Eu vejo só o passado naquele corpo. Eu vejo só o passado naquele rosto. Não te detenhas em nada particular.
mas lembra-te de não omitir nada especificamente. Dá uma olhada rápida em cada sujeito e então passa para o seguinte: 3 ou 4 períodos de prática de cerca de 1 minuto cada um serão suficientes. Caiu a ficha aí para todo mundo de que a gente só vê o passado? Caiu? Aí para vocês, caiu a ficha para todo mundo? Deixa eu ler o que estão escrevendo aqui. Bom, eu vou reler, vou dar uma lidinha no que estão escrevendo. Aqui para mim, o feedback alto, tá? Caio Oliveira sou eu, não precisa ler. O quê? Caio Oliveira é ele, não precisa ler. Caio Oliveira é você. Temos que olhar as coisas com o olhar de agora, Dulce falando, e não com o olhar daquilo que nos foi dito. Perfeito. Maria Vicentina Gonzaga, grata, Caio. Rose Ferraz, sim, as minhas referências vêm do passado e me habituei a reagir de acordo com elas. É isso mesmo. Dulce, necessitamos mudar as nossas gravações, viver do passado é doença. Zacari, não, Zaraqui, quem paz? Ana, a quem não se apega, e quem não se apega ao passado. É verdade, todos nós nos apegamos ao passado e esse é o nosso mal. Temos que começar a aprender a viver na única coisa real que é o presente. Cristiane Oppenheim, sim. Olavo, sim, só vemos na maioria das vezes o passado. Ai, Olavo, que sacanagem, hein? O Olavo está aqui presente e está escrevendo também. Ana Cristina Coda. Hã? A vida é uma escola. O som sumiu. Tereza Mainardi, faz tempo que caiu essa ficha por aqui. Ai, que bom, Tereza. C. Stardim, só existe o agora. Adriana Campanha, sim, tudo que vemos é projeção. Perfeito, está todo mundo sacando, que bom, todo mundo antenado. Para o universo somos únicos, aqui e agora. É isso aí, gente. Então, o que eu queria pedir e insistir mais uma vez, Graziela, tem uma Matrix nos incutindo e ter o passado como referência. É isso mesmo. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Quem não tem o livro, eu já botei o link para você baixar gratuitamente. Eu queria que vocês começassem, quem entrou hoje ou quem entrou da última vez, enfim, começassem a fazer os exercícios 1 por dia. Aqui eu vou fazer 3, 4 por sessão. Mas você, na sua vida aí, você continua fazendo 1 por dia, certinho como o livro manda, tá? Lição 8. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Essa ideia é, obviamente, a razão pela qual vês só o passado. Ninguém vê coisa alguma realmente. Só é possível ver os próprios pensamentos projetados para fora. A preocupação da mente com o passado é a causa da concepção equivocada acerca do tempo da qual sofre o teu modo de ver. A tua mente não pode apreender o presente, que é o único tempo que existe. Portanto, não pode compreender o tempo e não pode, de fato, compreender coisa alguma. O único pensamento totalmente verdadeiro que alguém pode manter sobre o passado é que ele não está aqui. Pensar sobre ele, de qualquer modo, é, portanto, pensar em ilusões. Poucos compreenderam o que está, de fato, implicado em retratar o passado ou antecipar o futuro. A mente está em branco quando faz isso, porque não está realmente pensando sobre coisa alguma. O propósito dos exercícios para o dia de hoje é começar a treinar a tua mente a reconhecer quando não está realmente pensando em absoluto.
Enquanto ideias sem pensamento preocupam a tua mente, a verdade é bloqueada. Reconhecer que a tua mente tem estado apenas em branco, ao invés de acreditar que está cheia de ideias reais, é o primeiro passo para abrir o caminho para a visão. Os exercícios para o dia de hoje devem ser feitos de olhos fechados. Isso porque, de fato, não podes ver coisa alguma, e é mais fácil reconhecer que, por mais vívido que seja o retrato que possas fazer de um pensamento, não estás vendo coisa alguma. Com o menor investimento possível, investiga a tua mente por cerca de 1 minuto, como de costume, apenas notando os pensamentos que lá achares. Cita cada um deles pela figura central ou tema que contenha e passa para o seguinte. Começa o período de prática dizendo: eu pareço estar pensando sobre, e aí desenrola o pensamento. Em seguida, cita cada um dos teus pensamentos especificamente, por exemplo, eu pareço estar pensando sobre o nome de uma pessoa. Ou eu pareço estar pensando sobre o nome de um objeto. Ou o nome de uma emoção. E assim por diante, concluindo no final do período de exame da mente com: mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Isso pode ser feito 4 ou 5 vezes durante o dia, a menos que aches que te irrita. Se achares que é penoso, 3 ou 4 vezes são suficientes. Contudo, podes achar útil incluir a tua irritação ou qualquer emoção a que a ideia, para o dia de hoje, possa induzir no próprio exame da mente. Essa noite eu tive uma insônia, acordei às 2 horas da manhã. E quem disse que eu voltava a dormir? E eu não tomo remédio, né? Então fiquei rolando que nem pipoca na cama. Às 4 o Billy acordou. Que movimento é esse que você não para? Eu digo, não estou conseguindo dormir, estou acordada desde as 2 horas da manhã. Mas o que eu fiquei fazendo? E assim eu fiquei até as 6, 7 da manhã. O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei fazendo sem querer exatamente isso aqui. Vendo que diarreia mental. Primeiro que eu não paro de pensar. Cada hora sobre uma coisa. As ideias sem o menor sentido, sem o menor significado. Começam aí a vir também ideias de tragédia nessas horas, não sei se o escuro induz, né? A gente começa a pensar em filmes de desgraça, preocupações. De repente me lembrei que eu não falava com uma das filhas há 3 dias e que estava em Barcelona. Meu Deus, ela não deu notícia. Quase que levantei no meio da noite para ligar o computador e chamar ela. Quer dizer, aí depois a mente de novo, que absurdo que eu estou criando. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro fazendo isso. Então, é bem o que o exercício aqui está falando. O tempo todo baseada no passado. O tempo todo com julgamentos sobre o passado. Então, a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Cuidado! Tem um provérbio aí que diz uma coisa muito engraçada. Tudo bem o passarinho pousar na tua cabeça. Agora, tudo mal se ele fizer um ninho. Né? Não dá para você deixar ele fazer um ninho, ainda que seja um passarinho. Então, cuidado para não desenrolar esses pensamentos que não significam nada. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Qual a diferença entre passado e lembrança? Somos o passado em evolução. Passado são lembranças que devem ser guardadas nos arquivos do passado e deixar o presente viver plenamente. Valmei, oh, que bom, olá! A mente impressiona, abrimos o olho e já vem de imediato a programação. Às vezes dou risada dos meus próprios pensamentos e digo, me dá sossego, por favor. Ana Cristina, quando cruzamos com pessoas muito chatas ou bravas, de alguma forma elas estão refletindo no nosso passado. Não é que elas estão refletindo, não, Ana Cristina. Você está projetando nelas
essa irritação. Dulce, acreditas que nossa mente tem a tendência de dramatizar tudo? Exatamente. Cristiana, imagino sua cabeça tão inteligente, cheia de pensamento. Imagina, inteligente coisa nenhuma. Se fosse, não ia pensar desgraça no meio da noite, minha filha. Então, vamos lá. Lição número 9. Ainda temos 5 minutinhos. Eu não vejo nada tal como é agora. Essa ideia, obviamente, decorre das duas precedentes. Mas, embora possas ser capaz de aceitá-la intelectualmente, é pouco provável que signifique alguma coisa para ti por enquanto. Contudo, a compreensão não é necessária nesse ponto. De fato, o reconhecimento de que não compreendes é um pré-requisito para desfazer as tuas falsas ideias. Esses exercícios concernem a prática, não a compreensão. Não precisas praticar aquilo que já compreendes. Ter como objetivo a compreensão e assumir que já a terias, que já a tens, seria de fato andar em círculos. É difícil para a mente não treinada acreditar que aquilo que ela parece retratar não existe. Essa ideia pode ser bastante perturbadora e pode encontrar uma resistência ativa sob inúmeras formas. Mas isso não impede a sua aplicação. Nada mais do que isso é requerido para esses exercícios ou quaisquer outros. Cada pequeno passo esclarecerá um pouco da escuridão e a compreensão finalmente virá para iluminar cada canto da mente que tenha sido esvaziado dos entulhos que o obscurecem. Esses exercícios, para os quais bastam 3 ou 4 períodos de prática, envolvem olhar à tua volta e aplicar a ideia para o dia a qualquer coisa que vês, lembrando-te da necessidade de uma aplicação indiscriminada e da regra essencial de nada excluir. Por exemplo, eu não vejo essa máquina de escrever tal como é agora. Ainda existe máquina de escrever, gente? Eu não vejo esse telefone tal como é agora. Eu não vejo esse braço tal como é agora. Começa com a coisa mais próxima de ti e depois estende o teu âmbito para fora. Eu não vejo aquele cabide de casacos tal como é agora. Eu não vejo aquela porta tal como é agora. Eu não vejo aquele rosto tal como é agora. Enfatiza-se mais uma vez que, embora não devas tentar a inclusão completa, tens que evitar qualquer exclusão específica. Certifica-te de estar sendo honesto contigo mesmo ao fazer essa distinção. Podes ser tentado a obscurecê-la. Vamos discutir um pouquinho mais essa ideia, que já é a última do dia de hoje. Eu não vejo nada tal como é agora. Porque alguém quer falar alguma coisa aqui na sala sobre isso? Eu não vejo nada como é agora. Minha visão sobre isso é o seguinte: a partir do momento em que nós ficamos prisioneiros dos 5 sentidos, a realidade acaba para nós. Porque através dos 5 sentidos, nós não vamos perceber a realidade. E a gente não consegue ver, a não ser através dos 5 sentidos. Então, a realidade não existe para nós. Além disso, temos o programa. Cada um de nós tem um programa, que é a sua cultura, que é o seu programa familiar, é o seu programa social, é o seu programa da sua origem cultural. Cada um de nós tem um programa aqui no cérebro.
E a gente vê através desse programa. E, além do programa, embora Gêmeos tenham o mesmo programa, não sei se está aí na lista. Carol, você está aí? Tem a Carol e a Simone, gêmeas univitelinas. Cada um reage, interpreta com o mesmo programa. E cada um interpreta. Você, Marcelo, que é gêmeo, claro. Cada um interpreta. Você é univitelino? Também é. Completamente diferente do irmão. Cada um interpreta o mesmo evento de uma forma, tendo os mesmos programas como base. Mas a nossa interpretação individual é que define isso aqui. Eu não vejo nada tal como é agora. Eu só vejo a minha interpretação. Então, se o que eu estou vendo... E cá entre nós, hein? Eu estou aqui na Flórida, mas vocês aí no Brasil tá uma merda. Essa é a realidade. Estou voltando aí no fim de outubro. Mas como é que eu posso ver essa situação do Brasil que está um horror para todo mundo que tem um pouco de cabeça, né? É só batendo no fundo do poço que a gente vai poder crescer. Então, eu acho que nós brasileiros estamos vivendo um momento penoso, mas para poder, amanhã, quem sabe, deixar um futuro melhor para filhos e netos. Né? Porque nós vamos bater no fundo do poço. Falta 1 metro só para chegar lá. Já já a gente bate lá. E é batendo no fundo do poço que a gente pode sair. Ok, tem uma opção de gente escrevendo aqui. Deixa eu ver. Carlinhos de Paula, é difícil, mas estou vigiando sempre meus pensamentos. Noto que estou cada vez melhor comigo mesmo e, ao mesmo tempo, está refletido na minha vida. Claro, Carlinhos, é isso mesmo. Paulo Silva. Se o universo é holográfico, nada é o que parece. Ô, Paulo, nada é o que parece ser. É exatamente isto. Nada, absolutamente nada é o que parece ser. Maria Silvia Palermo, eu tenho filhas gêmeas e elas interpretam de forma diferente mesmo, exatamente. Maria, como não ver o que está acontecendo com o nosso país? Claro que nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo que nós estamos num processo de transformação. Essa é que é a realidade. E acho que chegou o momento da gente dar um não para isso. Olavo, seria o ideal se pudéssemos apenas guardar em nosso arquivo do passado apenas os bons momentos. É uma escolha, Olavo, guardar os bons ou os maus momentos. Tem gente que só guarda os maus. Tem gente que só guarda os bons. Eu, por exemplo, fiz uma limpeza há anos atrás no meu passado e os maus se tornaram o meu tesouro, muito maior do que os bons. Porque foram os maus momentos que me ensinaram alguma coisa. Os bons pouco ensinaram, essa que é a verdade. Não é? E os maus fazem a gente parar, repensar, aprender. Então, os maus momentos foram os momentos em que eu estava na macroescola com a mestra ali me dizendo, aprende isto aqui que você não sabe. São o nosso tesouro, gente. Quantas vezes... O que aconteceu com a minha avó? Não sei. Quantas vezes a gente olha para o passado, uma coisa horrível que aconteceu, e você diz, nossa, que bom, hoje eu vejo diferente. E foi aquela coisa horrível que... Eu agradeço demais aos momentos horríveis que eu tive no passado, mas demais, foram bênçãos. Hoje, olhando, ai, que seria de mim se não tivesse vivido aquilo ali? Então, vamos repensar, gente. Vamos lá. Só não a política... Peraí. Gente, a letra está tão pequena, eu estou velha para burro, já não consigo mais ler. Com esses óculos. Como não ver o que está acontecendo com o nosso país? Sim, concordo, mas vamos ver o melhor. Exatamente. Só não a política, que é realmente o que parece ser. Está tendo um panelaço agora, jura, nesse momento? Que bom.
Os mouse são os melhores, também concordo. Pati, Pita, que bom que você está aí. Que bom, José aí de Portugal. Os mouse é que nos fazem ir para frente, é isso mesmo. Ok, gente? Agora, sabe o que eu quero de vocês? Olha aqui, Valmir se arrebentando de rir. Solange, a referência ao passado, mas a decisão de escolha é nossa. É isso mesmo, Solange. Olha, eu quero, sabe o que vocês me falem agora, vocês daí? Se hoje, nós estamos com 47 pessoas, então, sinal de que o YouTube está segurando. Agora, o que eu preciso saber é quais as reclamações dessa ferramenta que a gente está usando. Eu quero que vocês escrevam se foi legal ou não. E sugestões, tá? né? E quero sugestões também. Se alguém tiver alguma sugestão para fazer, por favor, vai escrevendo aí, tá? Bom, vamos parar hoje então, já são... 7h35. Já estamos com 1h10, né? Ok, gente, muito obrigada. Um beijo aí para vocês que estão aí em outros lugares. E nós aqui estamos encerrando também os milagres. Olha, da próxima vez a gente vai começar a fazer a nossa bola de luz, hein? Lembra, pessoal, que a gente fazia? Na próxima vez vai ter mais gente, vamos fazer a nossa bolinha de luz, tá? Um beijo aí para vocês. Dia 21 de outubro estou voltando. 24 horas está disponível esses vídeos para ver. Olha, durante 24 horas, é só 24 horas? In 24 hours or Within 24 hours, the whole video. dentro de 24 horas? Dentro de 24 horas, esse vídeo está disponível. Vai ficar para sempre assim? Se quiser. Esse vídeo fica, se você quiser rever ou quiser mandar para outras pessoas e tal, ele vai estar disponível aí no YouTube. Mas só daqui a 24 horas, não é isso? Dentro de um período. Dentro desse período. Ok, gente? Um beijo, até a próxima quinta. Como é que desliga?